capítulo 10, verso 14. No Salmo 115, verso 4, a palavra nos diz que seus ídolos são somente obras de suas mãos. Nada podem fazer por ninguém. São feitos de matérias inertes, sem vida, sem conhecimento, sem alma e espírito. E aqueles que o fazem e o adoram tornam-se semelhantes a eles. Como já observamos, os gregos e romanos foram os responsáveis pela mudança do nome sagrado Yahushua para o nome grego Iesus. Cumpriu-se, portanto, algumas profecias que o nome do Filho do Eterno, o nome Yahushua, seria esquecido, como por exemplo, no livro de Irmiaú, capítulo 11, verso 19, parte B. Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. O salmista Davi escreveu no Salmo 74, verso 10: Até quando, ó Senhor, continuará a vituperar o adversário? Acaso o inimigo continuará para sempre a tratar teu nome com desrespeito? O Altíssimo em Irmiaú, capítulo 34, verso 16, parte A, diz: Mudaste, porém, e profanaste o meu nome. Não estariam enquadrados neste versículo aqueles que teimam em afirmar por uma fé cega e louca que o nome do Salvador é o nome falso greco-romano Jesus Cristo? Não são estes os profanadores do nome santo dos tempos atuais? Vamos ver no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, verso 8, parte B. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que faziam. Por esse motivo, foram consumidos pela ira do Altíssimo. O povo latino-romano, o império considerado por muitos na época como sendo o império mais poderoso da terra, denominado como Roma, exerceu e abusou de todo o seu poder para destruir a igreja primitiva. Diante das impostações terríveis deste clero, a igreja primitiva durou até o ano 313 de nossa era. Através deste povo foi que Yahushua foi tirado na terra dos viventes. A cidade de Yaushalai e o santuário foram destruídos por este povo no ano 70, através de Tito, o general romano e seus soldados. Grandes perseguições sofreu a igreja de Yahushua nestes primeiros 4 séculos da história. Não iremos narrar com detalhes devido ao tempo que dispomos, mas queremos registrar neste estudo a mais terrível de todas as perseguições que ocorreu no governo de Diocleciano, entre o ano 303 ao ano de 310, quando este imperador expediu um edito ordenando que todas as escrituras fossem queimadas. Com isto, a igreja sofreu a influências de tradições duvidosas, de conversões duvidosas, como foi a de Constantino, filho de Diocleciano. No final do 4º século, um papa por nome Damasus, no ano de 383, comissionou a Jerônimo para efetuar a tradução das escrituras gregas para o latim. Os romanos já usavam a tradução grega com o nome adulterado Iesus por aproximadamente 380 anos. Ao traduzir a chamada Vulgata Romana, Jerônimo mudou o nome grego Iesus para a forma romana Jesus. Observe que a consoante J entrou na Vulgata Romana no lugar do iota grego. Lembre-se que nem no alfabeto grego, nem no hebraico, não existe a consoante J. Como já vimos em nosso país, as Bíblias aqui usadas têm procedências na tradução Vulgata Latina. Como surgiu o nome Jesus? Qual a origem deste nome? Jerônimo, em sua tradução romana, efetuou uma remodelagem gramatical, servindo dos cânones gregos, onde o nome já estava adulterado. Pois lembremos que ao criar a Vulgata, Jerônimo não usou os originais hebraicos
com o nome original Yahushua, mas sim a tradução adulterada grega, a Septuaginta, com o nome falso grego Iesus. Na tradução latina Vulgata, o nome tornou-se Jesus. Mais tarde, uma nova remodelagem foi feita para o latim. O nome Jesus tornou-se Iesves, que tem suas origens no Iesus dos gregos. Os latinos romanos usavam na sua língua original a consoante V no lugar da vogal U. Observe na ilustração do século XII, denominada Cristo em Majestade, de um saltério para uma abadia em Londres, vemos claramente o V sendo usado no lugar da vogal U do nome latino Iesves, ou seja, Iesus. Na parte inferior esquerda e direita da ilustração, o mesmo acontece com os nomes Marcos e Lucas, ambos com a consoante V no lugar da vogal U. Nesta gravura e outras tantas, observamos que o povo itálico romano sabem que o Iesves romano é o mesmo Iesus grego. Os romanos foram 100% influenciados pela cultura religiosa dos gregos. O Brasil teve uma total influência religiosa do povo itálico romano. Tanto isto é real, que as Bíblias usadas em nosso país são provenientes da tradução romana, a Vulgata Latina de Jerônimo. O padre português João Ferreira de Almeida, mais tarde convertido ao cristianismo, foi quem traduziu em 1676 a Vulgata Latina para a língua portuguesa, mas uma remodulagem gramatical foi efetuada nesta tradução. Do Jesus romano da Vulgata Latina foi extraído a vogal O, tornando-se na tradução portuguesa de João Ferreira de Almeida o nome greco-romano-português Jesus, nome este adorado por quase todos os brasileiros e parte do planeta. A maior blasfêmia do homem contra Yah foi justamente o negar seu nome santo e adorar um nome idólatra e sem poder para salvar os homens de seus pecados. Veja a profecia de Apocalipse, capítulo 13, verso 6. E abriu sua boca em blasfêmias contra Yah, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vejamos ainda no capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro. O nome Jesus foi traduzido para o Brasil pelo catolicismo romano, através dos jesuítas, membros da Companhia de Iesu ou Companhia de Jesus, conforme você observa nesta matéria do livro História das Grandes Literaturas. No dicionário enciclopédico ilustrado Formar, lemos na página 1714, no item Jesuítas, religiosos da Companhia de Jesus, ordem religiosa formada por Inácio de Loyola. Neste site, no endereço desse site, temos as seguintes informações a respeito desta facção religiosa responsável pela divulgação do nome falso em nossa nação. Através dos jesuítas, quando aqui estiveram na época do descobrimento do Brasil, foi que o nome falso do ídolo greco-romano Iesus foi trazido para a nossa nação na forma do nome Jesus para que aqui fosse adorado. Observe a cronologia das mudanças que ocorreu desde o primórdio de nossa era. Yahushua, o nome original verdadeiro, vocalizado pelo anjo Yosef e Miriam, também vocalizado pelo próprio Filho do Eterno Achaulo, ver Atos 26:14. Iesus e Iesus, nome grego colocado no lugar do nome sagrado na tradução grega Septuaginta. Jesus ou Iesves, forma romana do nome grego Iesus ou Iesus, colocado por Jerônimo a mando do Papa Damaso em sua tradução Vulgata Romana. Jesus, forma portuguesa do nome grego Iesus ou Iesus, colocado pelo padre português João Ferreira de Almeida em sua tradução para a língua portuguesa e trazido pelos portugueses
para nosso país pelos já comentados jesuítas. Como se pode observar, o nome português Jesus é forma gramatical dos nomes romanos Jesus e Iésibes, como é também dos nomes gregos Iesos e Iesos. Mas todas essas formas de nomes teriam origem no nome hebraico Yahushua? É o que veremos a seguir. Nesta parte desse estudo, iremos ver através de alguns fatos comprobatórios por que o nome do Salvador nunca poderia ter sido Jesus Cristo. Começaremos em dar uma rápida olhada no alfabeto hebraico. Observe a forma em vermelho original e veja sua transliteração logo abaixo na cor preta. Veja as consoantes de nosso alfabeto que equivalem na transliteração às consoantes hebraicas. Veja o A, veja o B, veja o G, veja o D, veja o H, veja o V, veja o Z, veja o CH, veja o T, veja o I, veja o K, veja o L, veja o M, veja o N, veja o S, veja o O, veja o P, veja o TZ, veja o Q, veja o R, veja o CH e veja o TH. Você deve ter observado que nas consoantes do alfabeto hebraico, quando transliterado para o português, não existe a consoante J. Porque no alfabeto hebraico não existe a consoante J. Agora lhe pergunto, como pode o Salvador Yahudim ter um nome com uma consoante que nunca existiu na língua, no alfabeto de sua nacionalidade, se na língua hebraica não existe nem o som nem a consoante J? Para reavivarmos nossa memória, em uma das matérias anteriores, vimos que foi o povo romano-latino quem introduziu na tradução Vulgata Latina a consoante J no nome grego Iesos. Veja algumas verdades aterradoras a respeito do nome Jesus. O nome Jesus é uma unificação do nome romano Júpiter com o deus grego Esos. Assustadora é a matemática que relaciona o nome Jesus Cristo com o famigerado número 666. Veja as somas e suas equivalências numéricas, que resulta em um valor realmente assustador. O Eterno, em Revelação 13:18, nos diz que, se usarmos de sabedoria, poderemos identificar quem é o homem do engano, calculando o número que o identifica quando expomos o nome Jesus. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Os estudiosos, em geral, entendem que Yahonan estava usando a gematria, um sistema criptográfico que consiste em atribuir valores numéricos às letras. É sabido que o latim, o grego e o hebraico